Você viu que eu nem falei nada. Já virou? Uhum, Você saiu, foi? uhum. Boa noite. Chegando aqui. Minha convidada já tá aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de inclusão, né? E eu convidei uma amiga, né? Que entende do assunto, porque eu não entendo nada, para a gente bater esse papo. Ela já tá por aqui, eu vou logo convidar para ela ficar bem nervosa, porque ela. Ele me convidou para fazer uma live com ele lá no Facebook. Eu já estou convidando vocês para ir lá conversar com a gente. Já mandei o convite para Sara. Essa é a 8ª live. Maricélia, é isso, né? De vez em quando a gente tem que aparecer aqui, assim, dá um. Sara! E aí? Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir Tudo bem? bem? Tô sim. Eu não sei se Pronto. o pessoal tá ouvindo. Tá todo. Paula, que entrou aí agora. Você tá ouvindo Sara? Boa noite. Então, Sara, eu tava falando pro pessoal aqui que você tava nervosa. Mas que não é para ficar nervosa, não, que a gente bate papo aqui, vai. Daqui a pouco, quando você vê, vixe, nem falei tudo e já deu 1 hora, né? E aí o Instagram derruba a live. Então, Sara, seja bem-vinda. Como eu te falei logo cedo, é um prazer fazer essa live com você. É, por dois motivos, né? Primeiro, por ser um tema tão importante que a gente precisa discutir, que eu não tenho propriedade, então eu te convidei. E o segundo, pelos desafios que fazer essa live é para você, né? Então eu fico feliz de poder Verdade. compartilhar esse momento em que tem alguém que está superando seus próprios desafios para estar aqui, né? Mas e aí, Sara? Quem é Sara? Primeiramente, Darlúcia, eu quero agradecer a você pelo convite, né? Para te parabenizar pela iniciativa. Eu tenho acompanhado, tenho participado e, de verdade, tem sido momentos em que eu tenho aprendido bastante. Quero também parabenizar todas as meninas, né, que passaram por aqui. Parabéns a todas. Eu sou Pois mãe, é. né? Sim, falo. Não, foi um prazer para mim compartilhar tanta história com tantas pessoas boas, tantas mulheres boas que passaram por aqui, né? Gente, eu aprendi muito. E as temáticas assim de extrema relevância mesmo. Eu sou filha, sou mãe, né? Sou esposa, professora. Darlúcia, eu tenho uma caminhada na educação pública, inicialmente na alfabetização, que eu amo, eu sou apaixonada pela alfabetização também. Só que nesse momento em que a gente vai trabalhando, já percebendo os desafios que a gente vai encontrando na escola, né? Uma coisa é o processo de formação da gente, outra coisa é a prática na própria escola. Então, eu me vi desafiada a começar a estudar sobre a educação inclusiva e iniciei e não parei mais, né? Então, assim, é um lugar assim em que eu me encontrei no sentido de você poder estar pensando, mesmo que você não consiga dar conta na escola, mas que você esteja pensando, refletindo sobre toda essa diversidade que a gente encontra hoje, né, na sala de aula.
Eu tenho uma história, Sara, sobre você que eu falei de Ana Paula na semana passada, ou na live que eu fiz com ela, que eu falei o quanto eu pude aprender com a Ana Paula na prática de sala de aula, dela me incentivar, dela me ajudar, dela me formar, porque a palavra é essa, né? De a gente se formar junto com o outro. E eu tenho uma história que eu acho que eu nunca te contei, apesar da gente ter feito pedagogia junto, né? Que foi quando a Ah, gente foi mesmo, fazia verdade. PCNs. Tinha um negócio de PCNs aqui, acho que foi no ano de 2001, 2002. Eu acho que foi 2002, tenho quase certeza que 2002. E a gente era do mesmo grupo que se reuniu sábado lá no Noécia para estudar. E Sim, assim, lembro. aí eu era desentrosada, não tinha amizade com ninguém. Aí você sentou perto de mim, aí vou ficar aqui perto de você porque para eu ficar mais calma. E assim, você me ensinou muito. Eu me lembro que a primeira pessoa que falou assim: você precisa trabalhar com texto. Eu trabalhava com primeira série no ACM, você primeira série nos Lions. E eu me lembro. Aí eu falei: como assim, Sara? Aí você me deu várias dicas. Aí todo sábado eu queria ir para o encontro quando tinha, porque eu tinha que conversar com você de como continuar o trabalho. E assim, são coisas que a gente não esquece. Por isso que eu ainda mais esse respeito por você e ainda mais essa responsabilidade de dividir essa live com você de um tema que para mim é novidade, né? Então, Sara, a gente sabe que a educação, né, a educação pública, ela é composta de um movimento político, né, onde as políticas públicas elas vão sendo gerenciadas e vão sendo formadas, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que horas avança, hora retrocede e esse é o movimento, né, natural das políticas, infelizmente, né? E aí eu queria saber assim, como é que você que estudou, que vem estudando, que continua se aperfeiçoando, analisa é, essa construção da política pública para a inclusão no país? Darluce. Eu até quero falar uma coisinha antes aí. Você fala aí do aprendizado com texto, né? É muito bacana você relembrar isso, porque eu tive a sorte, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei em 97, ali nos Lions, e eu encontrei com a professora a Socorro, e ela, assim que eu cheguei na escola, ela me procurou, ela começou a conversar comigo e tal, ela falou assim para mim, você quer aprender a trabalhar com texto? Você quer aprender a trabalhar de uma forma diferenciada com os alunos? Aí eu falei, quero. Aí ela falou assim, então você vai lá para casa que a gente vai discutir sobre isso, que a gente vai aprender sobre isso. E aí foi da partir daí que eu me encontrei, né? Que eu vi que de verdade era esse o caminho, que a gente não poderia reduzir o ensino ao ensino de letras, ao ensino de alfabeto, né? Totalmente dissociado, que é como Paula fala na live dela, né? Como que a gente vai voltar, que a gente vai retroceder, né? Então, assim, eu tive essa sorte, né? E a partir daí eu fiz minha Você caminhada. teve Socorro, eu tive você, tive Paula, olha que lindeza isso. É, é. E eu ia e eu amava ir para lá com ela. Então, Darluce, como a gente sabe, o contexto de construção de políticas, ele é um contexto adverso, ele é um contexto de luta, ele é um contexto contraditório, né, de disputas, e com a educação inclusiva ela não é diferente, né? A gente vai ter tantos, em momentos, muitos avanços, como também retrocessos. Eu considero até que, em questão das políticas, a gente tem avançado, não é? É na década de 90 que a gente começa a, de fato, discutir e a ter um debate em torno e em favor de uma escola pública e que ela seja inclusiva. Né? Porque até essa década, na Constituição, a gente vai ter a garantia do direito à pessoa com deficiência, mas ela não vai discutir uma educação inclusiva. Vai apenas colocar no artigo, acho que 208, inciso 3, o atendimento educacional especializado, né, para a pessoa que tem deficiência, para o aluno com deficiência. E essas políticas que a gente tem na década de 90, ela vai ser influenciada por organismos multilaterais, por políticas, por discussões internacionais, né, e que vêm fortemente marcar o contexto de formulação de políticas no Estado brasileiro, né? Até porque o Brasil ele também faz parte desse processo de discussão de políticas, né? E aí a gente vai ter a Conferência, né, Nacional de Direito da Educação para Todos,
internacional, na verdade. E logo em seguida, em 94, a construção da Declaração de Salamanca, onde o Brasil também firma um acordo de construir um sistema, acho que foi em 90, em 94 a Declaração de Salamanca, onde ele firma um acordo nessa década de 90 em construir um sistema que seja de fato inclusivo, né? Aí vamos dizer que a partir daí a gente começa a discutir, né, de fato uma educação que seja inclusiva, pelo menos nos ideais, né? A Declaração de Salamanca, ela vai influenciar a construção da LDB. E a gente tem em 96, na verdade a gente vai ter, antes disso, antes da LDB, a gente vai ter em 94 uma política, mas ela não dá conta de pensar uma educação inclusiva no país, né? E é só na LDB que a gente vai ter o artigo 5 da LDB, onde ela vai tratar especificamente de como deve ser organizado um sistema educacional que seja inclusivo, né? Aí, a partir disso, ela vai impulsionar diversas políticas, né, na área pensando uma escola inclusiva. E é em 2008 que, de fato, a gente vai ter um marco que vai fazer todo o diferencial, né, nesse processo de construção de política de educação inclusiva, que é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de uma educação inclusiva, né? Aí, a partir daí, a gente vai ter... Pode falar. Não, eu acho que eu errei na primeira pergunta, mas continua que eu vou consertar aqui. Aí a gente vai ter vai ter uma mudança a partir, na verdade, da política de 2008. Até o momento, a pessoa com deficiência, ela tinha um atendimento, apesar da LDB, que era fora, que não era o aprender junto, que não era inclusivo. Não dizendo que hoje a gente já tenha. Mas, a partir daí, a gente começa a pensar que esse aluno ele não tem que aprender em uma sala, que seja em uma educação que é chamada de educação especial, que seja separado. E sim que ele tem o direito de aprender junto, né? Então, assim, é uma política que ela vem marcar mesmo a história do Brasil no sentido dessa questão da inclusão, né? E aí ela vai trazer diversos desafios. As escolas começam a se mobilizar, na verdade, para que a gente consiga, de fato, que a educação seja inclusiva na prática. E aí depois a gente vai ter outras leis que são mais específicas. E em 2015 vai novamente a gente ter a Lei Brasileira de Inclusão, que ela vem ratificar essas questões que a gente já vem construindo no processo desde a LDB, desde todas essas discussões que a gente já vem trazendo no contexto brasileiro. Me parece que lei não falta, né? Não. E assim, eu estou falando um pouquinho de leis que são mais gerais. Porque a gente tem muitas que são específicas, né? Para a questão da pessoa com deficiência visual. Então, a gente tem muitas leis que são específicas. Eu estou falando de uma forma mais geral de leis e de políticas que marcaram, né? Eu sempre falo, Sara, que a política pública ela precisa de poucas leis hoje, assim, na área de educação. O que a gente precisa, de fato, é garantir e operacionar essas leis, né? Exatamente. Porque a gente vê ainda, existe esse processo, né, do aluno de colocar a pessoa com deficiência dentro da escola, né? Ou não só de garantir a vaga, mas também de garantir o aprendizado, a socialização. Na verdade, Sara, eu acho que eu erro com você quando eu não pergunto o que é inclusão. É que eu começo a falar de política de inclusão, você falar, o que é inclusão, Sara? Inclusão é um conceito que ela vai aparecer justamente da forma que a gente vê hoje na Declaração de Salamanca, que é aprender junto, né? Não é nada mais do que isso. É você, de fato, dar o direito de que todos aprendam. Ai, toda hora aqui eu tô tendo umas ligações. Meu Deus. De que todos aprendam juntos. Calma. Porque até aí, Darluce, o que a gente tem? A gente tem o aluno, a gente tem um processo de tentar inserir o aluno na escola, mas sem garantir os mesmos direitos, né?
discriminando. Sempre ele está à parte e não fazendo parte do processo da escola, não sendo pensado pela escola, né? Ah, é o aluno da educação inclusiva, é o aluno da educação especial, né? Então a gente tem... Ou o aluno do professor, né? Exatamente. Que fica Ah, isso como se aí ele é fosse forte. só. Eu tive o prazer, Sara, de trabalhar numa escola que eu falo que é a escola que, lógico, do meu ponto de vista, do local onde eu atuo, que tem mais alunos deficientes, que é na comunitária, né? E teve um ano, acho que foi 2016, que eu trabalhei lá, eu tinha 3 só numa turma. E assim, Não é o que é que a fácil, gente não. percebe? A gente percebe que é preciso avançar numa série de coisas, né? Sim. Desde a infraestrutura, né, até as questões pedagógicas, porque eu sou muito clara de dizer, eu não domino isso, né? O que me faz não... o que me move, na verdade, é o desafio de que eu sei que aquele sujeito é um sujeito de direito e que eu não posso deixar à parte. Então, eu tento buscar, né, essa parceria com os colegas, com uma sala, porque eu tenho o privilégio de ter sala, né, de recursos multifuncionais dentro da escola, mas que não é a realidade para todos os professores e que a gente precisa voltar a estudar. Eu estava hoje à tarde pensando justamente sobre isso. Eu falei, inclusão ainda é algo que eu preciso ou fazer curso, ou fazer uma pós, mas eu preciso compreender melhor esse assunto, principalmente a área das práticas, né? Afinal de contas, eu sou professora. Então, Sara, o processo de inclusão é realizado por meio de um movimento de tensão, né? Eu acho que boa parte das leis nacionais, elas são produzidas a partir do enfrentamento da sociedade para garantir determinadas coisas. A inclusão, especificamente, eu acho que foi uma área que mais, digamos que, se movimentou e se articulou para garantir esse direito à educação ao aluno com deficiência, né? Você vê que tem um monte de movimentos de paz, tal, para que isso aconteça. E aí é natural que exista esse movimento de tensão, né? A sociedade querendo, os pais e a comunidade querendo a inclusão, ao mesmo tempo o Estado que nem sempre domina ou consegue, né, de fato garantir essa inclusão, principalmente nos moldes do que é incluir, né? Não é só garantir que o aluno tem uma cadeira para sentar na escola, né? Existe uma série de elementos estruturantes. E aí, como é que você percebe esse movimento que a sociedade realizou e ainda realiza, né? Para que as políticas de inclusão aconteçam no âmbito ou municipal ou nacional? Darlúcia, acho que você coloca muito bem quando você diz que nesse contexto de educação inclusiva, ele se faz presente de uma forma bastante pertinente. Eles são extremamente relevantes. A gente vai perceber os movimentos sociais desde a década de 60, né? No caso do que a gente tem registro, estudos e pesquisas, que eles vão impulsionar diversas lutas para a concretização da educação inclusiva. Aí a gente vai ver, por exemplo, movimentos, aqueles que são só pontuais, né, que a gente não vai ter uma pauta, né, de reivindicação, mas que faz toda a diferença. Há movimentos que eles vão se estruturando, né, e se fortalecendo, que se forma e forma, né? Então a gente tem movimentos, por exemplo, que dá origem à Sociedade Pestalozzi, à Associação de Amigos, a Paz, né? E também, na década de 60, eles vão impulsionar a criação, né, da Lei Diretriz e Bases da Educação Nacional, que é a primeira lei. Então, ali a gente já consegue ter, mas de uma forma bem minimizada, e não de uma forma inclusiva, mas a garantia de um direito, né, que esteja garantido na forma de lei, por conta das pressões e de todos os movimentos sociais que a gente teve daquela época. E aí eles vão influenciar na questão dos nomes, né? Por exemplo, a gente já teve portadores de deficiência, várias nomenclaturas que eles vão discutir e desconstruir todos esses processos que a gente vai vendo socialmente falando, né? De negação, de preconceito, né?
Ô, Sara, professora Luciana, lá do Departamento de Educação da UESC, obrigada, viu, Lu? Lu é um amor aí da minha vida toda. Ô, Lu, a sua pergunta é bem pertinente, eu vou colocar aqui para a sala. Para Sara. Ô, Sara, ela está perguntando, né, se um profissional não deveria ter na escola, né, um profissional especializado para orientar o docente no espaço escolar. Porque, mais uma vez, recai demais a responsabilidade sobre o professor para ter que operacionalizar todo esse processo de inclusão. Essa é uma questão assim que eu tive uma experiência na área de educação inclusiva, na coordenação, e a gente percebe que a responsabilidade, como você coloca, está muito ainda, né, sobre o professor, ele que tem que resolver todas as demandas referentes ao aluno com deficiência. Na maioria das vezes a gente tem avançado muito pouco nesse sentido, e o que a gente tem hoje nesse sentido que ela coloca seriam as salas de recursos. Por quê? Porque a sala de recursos ela é pensada para atender tanto na discussão com o professor, como com os pais e com o aluno. Porém, é o que eu já vi você até colocando em outras lives, há muita descontinuidade das políticas, né, da Rússia. Ou então ela é pensada de uma forma e ela, no processo de implementação, ela vai ganhando um outro contorno e vai se distanciando, muitas vezes, daquilo que foi pensado, daquilo que foi estruturado, né? Então, esse professor que estaria na sala de recursos é um professor que ele precisa ir para a discussão na escola. E a gente consegue ver na prática um distanciamento. O professor, muitas vezes, na sala de recursos, né, ele fica e ele não tem um processo de política, porque a própria escola não promove esse processo de discussão e de interação, porque o planejamento, por exemplo, precisa ser articulado, precisa de ser discutido, né? Então, esse profissional que estaria na sala de recursos deveria e deve fazer esse tipo de movimentação dentro da escola. Claro, é uma responsabilidade muito grande para o professor na sala de recursos, então ele deve partir também de uma gestão, de uma coordenação que organize todos esses processos dentro da escola. Porque o professor, na sala de recursos, ele tem responsabilidades que o professor na sala de aula também tem. Então, ele não tem uma carga horária que é livre para pensar, para discutir. Ela deve ser organizada, gestada pela gestão da escola e com esse professor, né, para que juntos possam estar discutindo e promovendo esse processo e essas discussões na escola. Sara, e Paula até se posicionou aqui dizendo, né, que ela é intrometida. Ela, esse ano mesmo ela fez a C com a gente, ela sentou, ela discutiu, tal. Mas eu tenho uma outra coisa. Eu acho que aí, Sara, a gente precisa discutir um outro ponto que eu acho que não cabe nessa live, mas eu vou registrar aqui, que é o nosso tempo dedicado ao planejamento. Né? Perfeito. Porque não tem como a gente fazer essa inter-relação com a coordenação pedagógica da escola, com a sala de recurso multifuncional, Perfeito. Com você, com sua aula, com sua carga horária quase que exclusivo, dedicado para a sala de aula. Então, assim, a gente precisa discutir agora, até para discutir inclusão, reserva técnica. Porque você tem que preparar a aula diferenciada, adaptação de material, né? O que a gente chama das adaptações pedagógicas. E se a gente não fizer isso, a inclusão não vai acontecer. Né? O aluno vai estar lá, só sentado na sala, sem nenhum entrosamento com o que acontece dentro da sala de aula. Eu acho que a inclusão, né, ela precisa acontecer, é um desafio, né? E acho também que a gente precisa colocar isso mais vezes dentro do município, né? Eu sou da ala que discute que o direito à educação, a gente discute muito essa questão de direito à educação. Muito, 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 muito. Mas aí a gente pega, eu falo que o direito da educação, para mim, não é só quando eu coloco o aluno deficiente, eu falo que é quando ele aprende. Direito à educação não é direito à vaga. Direito à educação é, sobretudo, o direito ao aprendizado. Né? Exatamente. E aí, Sara, como é que você analisa a política de inclusão que está estruturada dentro do município?
A gente vai ter uma política estruturada no município em 2018, né, que começa, na verdade, em 2018, que é com o Plano Municipal de Educação, né? Lá a gente vai ter 9 metas, né, referente à pessoa com deficiência. Eu acho que não, a gente vai ter 9 estratégias, né, na meta 4, que vai garantir a universalização do atendimento para crianças de 4 a 17 anos, né? Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Só que a gente, na análise da política, a gente percebe que no final, em 2015, que na verdade ela deveria ir até 2018, mas todo esse processo de discussão já do segundo Plano Nacional de Educação, que vai interferir nos municípios, a gente já começa a construir um novo PME em 2015. E a gente vai ver que nesse período a gente ainda não conseguiu, na prática, implementar o Plano Municipal de Educação. A gente vai ter 6 estratégias implementadas em partes, né? Não tem nenhuma que a gente conseguiu implementar total, né? Então, a gente, mais do que o desafio também de estruturar uma política, a gente tem o desafio da implementação dele, né? E aí, em 2015, a gente vai ter o segundo Plano Municipal de Educação. E aí a gente vai ter 17 estratégias, que é pensada para a pessoa com deficiência. E até o momento de análise, a gente consegue ver que foi mais ou menos em 2017, que foi o período que eu estava fazendo as pesquisas no município, ele ainda não conseguia também efetivar, né, as políticas referentes à educação da pessoa com deficiência. A gente percebe alguns movimentos já, mas não que esteja de fato garantido que essas estratégias sejam implementadas. Por exemplo, uma estratégia que é de fundamental importância, que é a estratégia de formação de professores, gestores e de todos que compõem o espaço escolar. Porque a gente percebe que se tem algumas discussões, ainda está muito restrita ao professor, mas ela não extrapola, essas discussões ela não vai para a escola, né? E a gente sabe que se faz necessário ir lá no Plano Municipal de Educação está garantido. Também está garantido no Plano Municipal de Educação o financiamento, né? Especificamente para a educação inclusiva, que seria que ele deveria estar garantido nas leis orçamentárias do município, mas também, até o momento de análise, a gente também não tinha garantido a efetivação dessa estratégia, né? Dentre outros, Darluce, como estratégias fundamentais, por exemplo, de diagnóstico, de você saber quem são os alunos que apresentam alguma deficiência na sua rede, porque a partir desse diagnóstico é que você também vai promover políticas, né, programas e ações para que você consiga garantir a inclusão. Então, a gente tem, assim, questões que são fundamentais que precisam ser efetivadas, né? Porque pense você procurar dados referente à matrícula, aqueles alunos que apresentam deficiência, e a gente às vezes chega na escola e a gente não tem a informação, chega na Secretaria de Educação também não tem a informação. Então, assim, são estratégias que vão ser fundamentais para que a gente promova esse processo de inclusão na escola, no município. Eu acho que do que você fala, o que fica mais forte, para mim, são duas coisas. A descontinuidade, né? Porque se você pensar, o Plano Municipal de Educação ele é uma política de Estado. Sim, né? Sim. Mas parece que se tornou uma política de governo. Exatamente. Né? Cada um faz do jeito que faz e deixa lá. A gente não não garante no nosso dia a dia o que a gente vai fazer, as nossas ações. Respaldada assim, peraí, deixa eu pegar o plano aqui municipal de educação, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, né? Isso é triste quando a gente analisa de maneira geral. Luciana, não sei se a Lu ainda está aí, mas ela é da política pública. Como a gente analisa qualquer política pública, a gente vai analisar as rupturas e as descontinuidades devido às mudanças de gestão, né? Sim, eu acho, Sara, que a gente está vivendo um momento eleitoral. Eu sou uma pessoa que devaneio umas coisas na minha cabeça aqui. Eu acho que a gente tem que fazer, enquanto professor, alguns movimentos reivindicatórios. E um desses é que todos os pré-candidatos, né, assinassem um pacto assinado de papel, para a gente botar isso em tudo que é lugar nessa cidade. Garantir de que se cumprisse as leis municipais. Né? A gente tem um plano municipal que é lei. E eu lembro, Sara, que quando foi para a gente construir em 2015 esse plano municipal de educação, 2015 e 2016, a gente
penou para construir essas estratégias bem amarradinhas, que fosse, né? Tinha uma hora que eu falava, rapaz, tira isso daí, tá? Mas a gente brigou lá, e uma parte que eu bem lembro foi o pessoal, as associações lá, brigando para que a inclusão fosse bem estruturada. Aí quando a gente passa dias discutindo, no calor, no suor, na briga, e a gente vê agora as descontinuidades, que é capaz de você perguntar quais são as estratégias, essas 17 estratégias que está na Meta 4, e ninguém nem sabe, né? Isso é triste, né? E não é da agora, né? Porque parece que a gente vai falar disso agora, parece que é uma crítica à gestão. Não é da agora, é uma crítica desde sempre. E a gente tem, Darluce, de uma forma não estruturadas, que são políticas federais, programas, que é o programa de acessibilidade, que é PDD acessível. A gente já teve também no município os programas de sala de recursos, na verdade, né? Que ele vai estar, de alguma forma, no Plano Municipal de Educação, mas já é uma política que o país, que a cidade, que o município, ele já faz uma adesão lá em 2008, 2009, se não me engano, né, de implementação dessas salas de recursos, né? Isso aí é mais uma questão que eu estou trazendo para você, para a gente ver a questão das descontinuidades também das políticas. E lá eles vão garantir umas 12 salas de recursos, faz adesão, né, em 2008, mas é só em 2015 que a gente vai ter a implementação da primeira sala de recursos. Pense aí. E até hoje, se a gente for olhar, a gente tem 12, né? Mas apenas 4 a 5 salas de recursos no município. Uma sendo implementada, uma foi implementada no ano passado, uma aí começou esse ano, e umas 3 que já tínhamos, já de 2015 para frente. Então, a gente percebe de fato, né, assim, que a gente precisa ter clareza do que a gente quer, do que é essas políticas, né? Porque faz-se necessário que a gente efetive, né? Na prática. A gente efetive. E aí a gente recai. Quando você fez o mestrado, você fez em alfabetização e política? Eu fiz na políticas. Aí eu falo assim, que parece que tudo, eu brincava com Paula, a Paula ficava lá estudando Pacto, PENAI, que coisa, crianças aprendendo, não sei o quê. Aí eu falava, rapaz, olhe bem, tudo é dinheiro, tudo é política. Porque me parece que a gente vai recair muito nessas questões, né? Se não tem... se por um lado algumas políticas são frágeis e precisam ser melhoradas, por outro lado a gente tem políticas muito boas, a exemplo do Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, e que não consegue avançar, né? E eu lembro que no Plano Municipal de Educação a gente votou um monte de meta financiável, né? Mas a gente sempre garantiu metas que dependiam de organização. Exatamente. Então não era, porque não tem dinheiro, não vou fazer porque não tem dinheiro. Eu me lembro que quando eu entrei na Secretaria de Educação, eu consegui fazer o Fórum Municipal de Educação, que era uma lei. Estava lá, era uma meta do Plano Municipal de Educação, fazer o Fórum Municipal de Educação. Era uma lei. Qual é a dificuldade de sentar e produzir uma lei, né? Então, assim, a gente precisa avançar nisso, porque senão, assim, cada vez mais eu lembro, assim, que não tem essa coisa de... antes não tinha deficiente. Sempre teve, só que agora a gente percebe que existe um movimento dos pais reivindicando a escola, né? E a gente precisa garantir acessibilidade, precisa garantir aprendizado, precisa garantir uma série de coisas, que não é só um cuidador lá do lado da criança, que a gente está achando que está fazendo política de inclusão, né? A cara de Sara agora foi ótima. Então, Sara, Rúbia corrobora aqui comigo, dizendo que exatamente assinado para nos resguardar o direito de cobrar dele depois. Agora todos prometem, depois é que são elas, né? Professora Luciana fala que é preciso atentar essas políticas de governo, né? Como? Vão se manter os levantamentos para as políticas de Estado, né? Mas, na verdade, não. As políticas de governo, elas são estanques. Genaide está dizendo que o aluno é de responsabilidade da escola e não somente do professor da sala regular e da sala de recursos, né? O aluno é responsabilidade de todos. Eu falei, teve uma live
Eu não lembro se foi uma live que eu fiz com Janaína ou foi uma live minha aqui que eu falava assim. A gente precisa partir do pressuposto da escola que educa, que é desde o porteiro, na hora que Perfeito. entra, até a pessoa que faz a merenda, educa o aluno. Isso. Então, assim, não tem essa de que a responsabilidade é só do professor ou só do professor da sala de recursos, né? A Exatamente. responsabilidade pela inclusão é de todos. E aí a gente precisa avançar nos processos formativos dessas pessoas também, né? Sim, sim. Paula fala da descontinuidade do trabalho, né? E Genaide Sim. fala que é preciso que tenha uma parceria mais efetiva entre a professora da sala de recursos e todos os profissionais da equipe escolar, diretor, coordenador, professores, merendeira, serviço geral. É basicamente isso que eu falei. Sim. Parabéns, Sara, sei o quanto empenhada. Paula diz que os alunos são da escola, todos eles, inclusive deficientes, mas isso fica meio perdido no espaço escolar. Liana tá parabenizando. Então, assim, né? Você está conseguindo acompanhar os comentários? Não. Então, Cristiane falou aqui que alguns anos atrás sofreu muito por não saber lidar com os alunos especiais. Ó, Cris, eu vou te dizer uma coisa, eu ainda sofro hoje, viu? Não é de Ainda anos é um atrás, não. desafio. É Ainda um é um desafio. desafio a inclusão. Verdade, verdade. É, E aí, Sara, como podemos construir um currículo que garanta o direito à educação e aprendizagem do aluno com deficiência? Menina, essa questão aí é uma questão assim que a gente deve ter um debate específico sobre ele, né? Darlos, na verdade, eu penso que um ponto para a reflexão inicial é a gente pensar, primeiro, que a gente precisa partir de questionar as políticas, né, que já estão aí, questionar o espaço da escola, né? A gente precisa, por exemplo, Darluce, pensar qual é o espaço, e eu não vou falar da pessoa com deficiência, vou falar da diversidade na escola. Qual é o espaço que ela ocupa na escola? Qual é o espaço que ela ocupa no currículo, por exemplo? Eu acho que são reflexões que vai nos permitir a pensar nesse processo de construção de um currículo que seja para todos, né? Porque se a gente for pensar um pouquinho, aí a gente vai ver que a diversidade ela não está presente no núcleo comum. Ela sempre está na parte diversificada, né? Algo à Então, parte. a parte. Então, a gente pensa assim, então na escola, se na escola a gente vai ter, de qualquer forma, um reflexo das políticas, ele também vai estar à parte. Ele não vai estar não vai estar sendo discutido na escola, não vai estar sendo colocado na escola como sendo o principal, né? Também o principal, como fazendo parte, de fato, desse processo. Então, eu acho que a gente tem que partir dessas reflexões, entende? De que lugar esse aluno está ocupando na escola, o que as políticas têm trazido referente a pensar a diversidade dentro da escola, né? Então, assim, desde pensar as políticas a pensar esse espaço da escola, de como ele está sendo colocado e estruturado. Acho que é só para a gente refletir mesmo sobre essa questão. Está caindo aqui. Eu achei interessante na fala de Emília, Sara, não sei se você assistiu a live de Emília, assistiu sim, eu lembro, eu até Assisti. falei seu nome, que ela fala sobre a escuta, Sim, né? O processo para a produção de uma diretriz curricular é preciso que a gente escute as pessoas, né? sim, sim. E aí, Genádio coloca aqui que a inclusão é um constante desafio para todos, inclusive para a família. Eu acho assim, como é que a gente vai construir um currículo nesse momento de pandemia e a gente não consegue ouvir essas famílias? O Perfeito. que será que elas de fato assim, eu acho que a gente poucos momentos ou é a coordenadora do núcleo de educação especial ou é a professora da sala de recursos que vai fazer essa interlocução com a família. Mas eu acho que poucos são os momentos que a gente para escutar essas famílias. O que é que ela espera da escola? O Perfeito. que é que ela espera quando ela coloca um filho dele lá naquela escola? Sim, Não é só para ocupar um espaço para ter 4 horas dentro do ambiente escolar, ou não é só porque a legislação obriga, né? Que a gente fala como obrigação, já que é obrigatoriedade. Mas assim, quando você coloca lá que você deixa seu filho na porta da escola,
todos os dias, você espera alguma coisa da escola. E eu acho que a gente precisa ouvir esses pais perguntar o que é que a gente espera. O que é que você acha disso? Ah, com Como é que é certeza. Eu esse acho processo que de escuta? você está falando nesse processo de currículo, de Uhum. construção do currículo. Darluz, eu acho que é só assim que a gente pode dar um passo, né, nessa direção de ter uma escola que é inclusiva, né, que garanta um currículo que seja para a diversidade, que seja para todos, né? Porque se a gente não ouvir, né, a gente vai se perder. Porque do lado de lá, eles vão ter todas umas questões que para a gente cá não são claras, né? A gente precisa ouvir tanto o pai como o próprio aluno, e eles têm N questões. Quando você para de fato ouvir, você se surpreende com o que eles colocam, com a luta deles, que são diárias, né? Para ter esse, primeiro, o acesso, porque a gente pensa que o acesso está garantido, mas muitas vezes não estão, eles precisam ainda brigar pelo acesso à escola, né? Então passa por diversas questões até você chegar a garantir de fato que eles estejam na escola, que eles cumpram um horário, né? Que eles tenham atividades, que eles tenham um olhar para eles. Então, assim, é todo um processo. Então, isso, assim, com certeza se faz necessário. Rubem colocou aqui, né? Uma vez uma mãe me disse: eu sei que minha filha não vai aprender a ler e escrever, mas eu quero a minha filha na escola, em contato com outras crianças. E Paula colocou: eu sempre falo que tudo passa pela sensibilidade, se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? A discussão é bem por aí. Eu, mas Paula tem uma conversa que a gente sempre fala que parece que a inclusão perpassa sempre quando você tem um filho deficiente. Aí você começa a olhar a inclusão, começa a reivindicar. E aí eu acho que nós, professores, precisamos passar por essa reflexão. Eu só vou lutar pela inclusão quando eu tiver um filho deficiente, né? Eu acho que existe esse movimento também. Os pais, por muito tempo, lutaram para esse lugar na escola. Eu acho que agora é o lugar do professor também, a gente começar a lutar, né, pelo direito à educação desse sujeito. Né? Eu acho que é uma questão de consciência política, sabe? De essas crianças não estarem só lá, de braço cruzado, né? A gente sem saber o que fazer. A gente precisa também buscar melhorias, fazer com que o Estado atenda essas crianças com mais dignidade, inclusive no nosso processo formativo, né? Porque a gente nem sempre a gente sabe o que fazer. Então, Sara, quais os principais desafios para as instituições, né, nesse caso as escolas, na garantia do direito à educação ao sujeito com deficiência? Darluce, eu vejo que a escola, ela tem ainda hoje todos os desafios. Né? São desafios administrativos, pedagógicos e estruturais. Por mais que a gente consiga hoje notar alguns avanços que sejam pontuais, são bem pontuais. E às vezes em um espaço ou outro, em uma escola ou outra, né? A gente, quando vai analisar, por exemplo, o projeto político-pedagógico da escola, que é o que vai dar todo o norte e todo o trabalho que deve ser desenvolvido na escola, ele não dá conta nem de discutir a questão do pedagógico, nem de toda a sua estrutura organizacional para atender a pessoa com deficiência. É como se o aluno com deficiência ele não existisse na escola, muitas vezes. A gente consegue hoje ver, até em alguns projetos, uma iniciativa, né, de se colocar, né, de se dizer que tem um aluno com deficiência, e até de colocar a questão da sala de recursos, porque é uma das exigências até. Mas está muito ainda à parte. Ele ainda não faz parte de todo o corpo, de toda a discussão, sabe? Então, a gente tem projetos político-pedagógicos também que nem vai falar sobre a educação da pessoa com deficiência. Então, assim, esse é um grande desafio, porque quando a gente começa a construir um projeto político-pedagógico que seja com todos, a gente começa a fazer que esses sujeitos repensem a sua prática, repensem seu processo formativo, né? Então, faz-se necessário essa discussão. E durante o processo de pesquisa, a gente pode perceber que, muitas vezes, a construção do projeto pedagógico, quando chegava na parte de discutir a inclusão, ele ficava a cargo, muitas vezes, do professor da sala de recursos, é sua parte, né?
ou do professor e de um coordenador que fosse mais envolvidos. Então, a gente não consegue ainda abrir na escola um espaço para discutir a diversidade que nela já se encontra, né, há muito tempo. E que nesse Acho que caso é não é isso. só, como você falou, não é só o aluno com deficiência, né? Eu acho que é Sim, preciso abrir mesmo espaço para exatamente, para incluir discutir essa nesses projetos diversidade. político-pedagógicos a diversidade, né? É muito difícil, Eu Darlúcia, a gente assisti. não tem na escola, nos A6, por exemplo, a gente não consegue discutir sobre a inclusão. Né? A gente não consegue levar isso como uma pauta que se faz necessária, porque se a gente já tem todo um processo, né, desde da LDB para cá, que diz que ele tem direito, né, que diz que a escola deve ser inclusiva, que a gente tem que atender. Se a gente não promove essas discussões na escola, como que a gente vai se formar, né? Porque tem o processo que é formativo, que é dentro da própria escola, né? Que ele se faz necessário, né? Mas a gente precisa abrir esses espaços e garantir que essas discussões aconteçam, né? Porque se a gente não garantir, a gente não consegue avançar nesse sentido. Com certeza, com certeza. Ô, Sara, eu assisti uma série na Globo há um tempo atrás, acho que é segunda chamada, que retrata basicamente os alunos da EJA, né? É uma escola que toda a sua ambientação da história passa no ambiente noturno, né? E eu achei muito interessante como a Globo construiu a narrativa, né? Desde a intolerância religiosa, a questão da transfobia, da questão etária de jovens e velhos, a questão da criminalidade, a questão da violência contra a mulher, de alunas que apanham, da professora que sofre violência por parte do esposo, e da questão do aborto, das próprias dinâmicas da sociedade, como aquilo os conflitos são gerenciados dentro da escola, né? E eu fiquei muito, muito mexida quando eu assisti essa série, que eu falei assim, gente, não tem como você não construir um currículo sem pensar nessas multiplicidades, né? Porque o Sim, currículo não sim. é só essa lista de conteúdo do que a gente vai ensinar. Essa lista do Sim. conteúdo do que a gente vai ensinar, mas se correlacionando com essa dinâmica da própria vida das pessoas, né? E se a gente observar, da Lúcia, o lugar que a diversidade ocupa é um lugar de negação na escola, né? Porque você não vê esses movimentos de luta sendo discutido na escola como um movimento que se faz presente, que está indo buscar todos os seus direitos, né? É sempre muito minimizado na escola. Né? Às vezes, em uma data comemorativa, a gente tem até começado a pensar sobre isso, mas ainda está muito distante de se garantir que na escola a diversidade ocupe o lugar que, de fato, tem direito. Com certeza. Então, Sara, de acordo com suas experiências, quais ferramentas os professores podem usar para preparar aulas de forma que os alunos possam participar, cada um no seu ritmo? Da Lúcia, essa também é uma questão assim que a gente precisa pensar primeiro que, ao chegarmos na escola, a gente precisa, primeiro, né, conhecer esse aluno. Tem duas questões. Uma, o professor, primeiramente, precisa refletir sobre a sua prática. Não tem como você dizer tal ferramenta. Eu acho que as tecnologias, de fato, elas vão ajudar muito nesse processo, mas não tem como você dizer tais e tais ferramentas vai funcionar para você, né? Outras e outras situações e tais estratégias. O professor, primeiro, ele precisa refletir sobre sua prática, né? Sobre as suas estratégias, de que forma, né, eu vou garantir que meus alunos aprendam, né, em seus ritmos, em seus tempos, em seus momentos. Né? Então, a gente vai pensar que a gente não tem um método, que a gente não tem uma única estratégia. Né? Se a gente tem uma sala diversa, a gente precisa pensar e refletir sobre as nossas práticas. E a outra questão eu preciso olhar para o meu aluno, para a minha turma, e ver o que de fato aquela turma precisa. Né? Porque não tem como você ter ou esse ano você tem uma turma, você vai ter determinadas necessidades, determinadas especificidades nessa turma. Né? E aí você tem que pensar a partir dela. Né? É a partir dela que você vai saber quais são os recursos que você vai utilizar, quais são as ferramentas, qual é o planejamento, né, que você vai fazer para atender àquela demanda que você tem naquele ano, naquela turma. Então, a gente não tem uma definição, a gente não tem uma receita, né? Eu tenho uma professora que, em um momento de discussão na escola,
ela falou para mim uma vez que ela, Sara, eu sempre estudei, né? Sempre estudei sobre educação inclusiva e eu ficava me perguntando, quando esse aluno chegar na sala, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer quando ele chegar na sala? E aí ela diz que quando ele chega, ela diz que ela vai aprender com ele, né, o que de fato ela precisa fazer. Porque cada ser humano é único e não tem como você dizer. Aí você pensa assim, eu vou estudar sobre autismo, eu vou dar conta, né, de planejar, de fazer. Não, você vai dar conta quando esse aluno chegar e você conhecer quais são as necessidades específicas daquele aluno. Aí sim você vai conseguir fazer um planejamento que consiga dar conta do que é necessário para ele, para aquela turma. Até porque, né, Sara, dentro da própria, se a gente colocar das classificações aí das deficiências, existem os níveis, né? Exatamente. Autismo, tem várias, né? Tem uns que vão ter algumas características, outros que não vão ter aquelas e vão apresentar outras, e não adianta você pensar que é tudo igualzinho, o modelo único e tal, né? Sara, eu acho que todo mundo espera de educação inclusiva receita, né? Exatamente. Tipo, faz isso que vai dar certo. Não é assim. Você acha que o que é que precisa na nossa formação de professor para a gente avançar nessa questão? Eu acho que o que a gente já vem falando, Darlúcia, é um processo formativo de discussão na própria escola, não fora dela, né? Eu acho que a gente tem processos formativos que vindo da Secretaria de Educação, eles são extremamente necessários, e se faz necessário sim, com certeza, mas na própria escola, quando a gente discute o aluno, aquele aluno que está ali na escola, ele vai fazer toda a diferença para a gente. O que acontece na escola? O professor, como a gente também já colocou, ele fica muito sozinho com o aluno. E não abre na escola para se discutir sobre aquele aluno. Teve uma escola que eu trabalhei, que eu achei interessante, que de fato todos os professores conheciam aquele aluno. E ele era discutido na escola. Então, quando a gente abre no AC, nas reuniões, para discutir sobre um determinado aluno, o outro professor que possivelmente possa estar com ele no ano seguinte, ele não vai ser surpresa, né? Ele vai já ter conhecimento daquele aluno. Então, acho que as discussões na escola sobre os alunos que compõem aquela escola são questões que são necessárias e precisam estar no debate. Porque se a gente não fizer, se a gente não tensionar, se a gente não discutir, a gente não consegue avançar, né? Porque esse é um processo que a escola, no nosso tempo, ela não deu conta. A gente vai ver que a gente tem uma disciplina de educação inclusiva, né? Ela não vai dar conta. A gente precisa dessa continuidade, dessa discussão. E a gente percebe, eu acho que você também já falou isso, acho que a Ana Paula também falou isso na outra live, que esse processo da gente estar junto com os nossos colegas na escola, professores, discutindo, é um processo que é formativo, é um processo que nos ajuda a pensar essa realidade que hoje está na escola. Porque se a gente for ver o processo que a gente teve de formação, ele não garantiu que a gente tivesse as condições de estar, de fato, atendendo o aluno com necessidade especial dentro da escola, o aluno com deficiência. Ai, Sara, alguma coisa mais que você queira acrescentar? Não, Darluce. Eu só quero agradecer mesmo a você pela oportunidade de estar participando aqui. Espero que eu tenha contribuído, né? E é isso. Gratidão. Então, gente, Sara tá nessa coisa toda aí de... espero que eu tenha contribuído. Claro que contribuiu, Sara. É um debate necessário. A gente precisa continuar essa conversa em outro espaço, né? Aqui é só para dar um chamamento para a gente pensar, refletir, né? Eu acho que a gente precisa cuidar melhor do outro, né? A gente precisa cuidar melhor do outro, cuidar das nossas crianças deficientes, né? A gente não precisa ter um filho deficiente para a gente se aprofundar nisso, a gente não precisa, de fato, esperar o aluno chegar para se preparar, mas eu acho que a gente está fechando muito bem num pensamento, você e Ana Paula. A gente se forma nessa comunhão, a gente está muito freiriano, hein? A gente está muito freiriana, né? Então, Sara, obrigada. Gente, você não sabe o quanto eu imaginei o desafio que era para Sara chegar aqui e fazer essa live comigo,
né? Então, Sara, minha gratidão por você se propor, por você sofrer, que eu sei que você sofreu hoje, pelo medo, pela insegurança. Mas eu te digo de certeza, a sua voz ecoou aí, né? A gente vê pelos comentários, pelos seus amigos que vieram, pelas pessoas que estavam aqui, ó, nos comentários, parabéns, é isso, verdade, Sara. Porque ouvem a sua voz e pensam igual a você, né? Então, assim, eu que agradeço a você romper com seu medo para vir aqui, para falar, né? Gratidão mesmo. Acho que a gente não pode parar por aqui. Eu tô com, assim, o coração doendo, que eu tô na 8ª live. Eu ia te dizer são isso, 10, não para não. são 10 lives com 10 mulheres, eu já tenho as 10 mulheres. E aí a gente vai caminhando para discutir, né? Quarta-feira a gente vai discutir diversidade de novo, né? Bacana. E eu acho que todo dia que eu sento aqui, eu sempre sento assim, que minha cabeça abra para aprender aquilo que às vezes eu passo despercebido e que quando eu sair daqui, eu saio uma pessoa diferente. E hoje, com certeza, eu estou saindo uma pessoa diferente, com certeza. Quando eu voltar para a escola, quando esse processo passar, quando eu entrar na escola, eu vou pensar em tudo que eu ouvi hoje de você aqui. Obrigada, Sara. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Darlu. Beijo. Até. Tchau. Dá um beijo, Letícia. Tchau. Diz ela que não teve coraçãozinho hoje para ela ficar apertando para subir, não. É verdade. Tá bom, Darlu. Obrigada. Tá bom, meu filho. Beijo. Tchau. Tchau.